Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo da Vida Recife, né? Desde a vocês um bom dia, né? Que Deus abençoe a vida de cada um, tá certo? Obrigado, pessoal, por se inscrever no meu canal aí, né? Por participar do canal da Vida Recife, né? Agradeço de coração. Um beijo a cada um dos meus inscritos no canal da Vida Recife, tá bom? Vamos lá. Como conheci a minha esposa, né? Como conheci a minha esposa. Vou contar como foi desde o início, né? Tá bom? Como foi? Há 22 anos atrás, 22 anos atrás, eu estava com 28 anos, certo? Eu tinha 28 anos na época, né? Que eu conheci ela, né? E ela na época tinha 19 anos, né? Tá certo? Desde como é as coisas. Eu, nessa época, antes de conhecer ela, eu era solteiro, claro, né, pessoal? Eu morava com minha irmã, morava eu e uma irmã, né, numa casa, né, na casa da gente, casa própria, né, eu e minha irmã. E eu e minha irmã era muito felizes, né, assim, né, mesmo morando com minha irmã, né, a gente, ela trabalhava na igreja, né, e eu trabalhava vendendo batatinha na época, né, claro, eu não era youtuber na época, né. Na época eu tava mais novinho, mais boyzinho, né? Como se, né? Hoje eu tô boyzinho, mas não tô tanto boyzinho não, né, pessoal? Tô com 50 aninhos, né? Voltando. Mas eu sou um boy novo ainda, né? Mas na época eu tinha 28 anos, morava com minha irmã, né? Voltando, né? Então o que acontecia? Tudo bem, eu morava com minha irmã, eu vendia minhas coisas, ela trabalhava na igreja também. E assim, vivíamos uma vida normal, né? De irmão, né? Um ajudando o outro. Aí depois, o que aconteceu? Veja como é as coisas. Quando tem que acontecer as coisas, quando tem que acontecer, que tudo no tempo, né? Eu não me preocupava, pessoal, assim, pra falar a verdade, com mulher, né? Arrumar mulher, pra se me envolver, pra me casar, não tava nem aí, né? Meu negócio era mais sair, sair, né? Se divertir, né? Gostava muito de sair, muito vaidoso, comprava roupa pra mim, comprava aqueles perfumes, né? Dos anos 80, né? Comprava aqueles perfumes, alma de flores, né? Eu pegava em dinheiro, ia pra cidade, ia para as lojas, né? Pacatã, ia outras lojas comprar calça comprida, gostava muito de comprar calça comprida. E camisa, né? De meia pra sair, né? Eu solteiro, né? Tudo bem. Na época eu ia naquele cinema, né? Cinema São Luís, todo sábado, pessoal, todo domingo. Aliás, todo sábado, não, desculpa, todo domingo eu tava no Cinema São Luís, vocês acreditam? O Cinema São Luís, pai, pessoal, para quem gosta, para quem gostava, né, de cinema, né? Todo domingo eu ia e tinha gente lá, né? Claro, né? Eu participava, entrava, assistia meus filmes, tudo bem. Bom, então, todo domingo eu ia. Era uma bênção, pessoal, porque eu conhecia gente, conhecia, né, fazia amizade, né, de vez em quando. Eu sempre fui uma pessoa tímida, né? E para fazer amizade comigo tinha que se chegar, conversar comigo, ser carismático, né? Aquele negócio todo, né? Eu nunca fui uma pessoa fácil, né? Eu tinha as minhas rigidez, né? Precaução para não ter uma decepção, né? Depois de uma amizade, né? Tá certo? Principalmente com mulher, né? Com homem era mais fácil assim. Era mais com mulher, que na época, como eu era solteiro, meu cabelo hoje em dia tá branco, né? Tá branquinho, tá design. Antigamente o cabelo tudo pretinho, bem boyzinho, então chamava muita atenção das mulheres, né? Chamava muita atenção das mulheres e tinha facilidade de fazer amizade, né? E se tivesse que rolar alguma coisa, algum ficar, um beijo, um negócio, a gente também acontecia, né? Mas assim, voltando. Então, nessa época eu morava com a minha irmã, lembre-se disso, solteiro, né? Não era YouTube nada, sabe, né? Então, assim, a gente vivia, né? Eu e minha irmã estava vivendo normalmente como um irmão, né? Cada irmão, né?
época, eu parei de ir pro cinema, né? Deu uma parada, né? Comecei a ficar mais em casa, né? Ficar mais em casa, dormindo. Aí o que aconteceu, pessoal? Parei, né, de vender batatinha, né? O difícil botou à vontade, né? Parei, que era um trabalho, né, para vender batatinha. Eu vendia batatinha, eu fiz uma carrocinha para mim, é a minha história, viu, pessoal? Fiz uma carrocinha, né, de madeira, né? Eu e meu colega, né? O colega assim, era um homem já de idade, né? Assim, né? Um coroa, né? Na época eu era novo, eu tinha amizade com sempre gente, né? Então esse meu amigo, ele me ajudou a fazer uma carrocinha de madeira. Botou dois pneus do carro de mão, um eixo embaixo, né? Tinha uma portinha para botar as batatinhas dentro, tudo, mesmo material, né? Dentro. Eu vendia batatinha e vendia confeito, tudo era um fiteiro, né? E toda vez eu tinha que ir levar a carrocinha com toda dificuldade, né? Montava a barraquinha, né? Ligava a máquina ali elétrica no poste que tem uma gambiarra, que é uma de fazer uma gambiarra, né? Na época. Então, o que acontecia? Eu vendia batatinha, o pessoal comprava, a rua era movimentada, né? No lugar onde eu botei. Passava muita gente, comprava acarajé, minha irmã também fazia acarajé também. Minha irmã ia junto, viu, pessoal? Tinha dia que ela ia junto fazer os acarajé dela e vendia muito. Foi uma época que eu estava muito bem mesmo, pessoal, nunca mais esqueço. Para uns e para outros, fazia um tu vendia batatinha, vendia conchute. Mas eu vou dizer para uma coisa para vocês, que essa época foi a época que eu estava ganhando dinheiro, né? Um trocador bom, né? Só não deu para juntar e deu para guardar alguma continha por causa que eu vivia com minha irmã e a única renda que a gente tinha, que eu tinha no momento, né? Graças a Deus ainda tinha, era a venda da batatinha com os confeitos, né? O fiteirozinho, né? Era vender batatinha, vender pipoca confeito, era fiteiro, né? Entendeu assim? A gente montava tudinho, as lonas, montava a barraca, né? Tudo aquele nosso dia. Voltando. Nesse dia, a gente já tinha uns 2 anos vendendo batata, levando e trazendo a carroça, levando e trazendo. Imagina, eu vou contar a parte da minha esposa ainda. Aí o que aconteceu? Aí teve um tempo que eu conheci, não, a minha irmã disse mesmo assim, Davi, a minha irmã mesmo, Davi, bora botar a batatinha para vender feito de casa, que a gente nunca tinha botado, né? Aí eu disse, bora para fazer o teste. Aí ela pegou, botou, montou lá em frente de casa a barraquinha, né? De batatinha, começou a botar. No primeiro dia deu nada, no segundo dia deu nada, no terceiro dia já começou o movimento. Então ela fez, olha, a gente bota 2 dias aqui em casa, então bota a semana aqui em casa e na sexta e no sábado a gente bota lá, quando a gente tá indo, né? Lá no ponto, ele está certo. E deu certo, viu, pessoal? Começou tudinho, pá, o que aconteceu? Nesse inteirinho, chegou uma vizinha da rua onde eu morava, né? Duas irmãs, né? Vizinha assim, não é que morava perto de casa não, morava na mesma rua, do outro lado da rua assim, mas a gente via elas passando normalmente, né? Ela e a irmã dela, tudinho. Então, a irmã dessa vizinha, do outro lado assim, ela começou a comer batatinha e começou a comer batatinha e ficava olhando pra mim, rindo pra mim, tudinho, perguntava pela. Quando eu não estava em casa, ela perguntava pela minha irmã, ué, cadê a menina, né? Cadê tua irmã? Cadê teu irmão? Perguntando pra minha irmã, cadê teu irmão? Minha irmã, meu irmão. Ah, ele saiu, que tem um amigo chamado Paulo, tudinho, é um amigo, né? Meu amigo, né? Poxa, por que não fica aqui, não sei o que lá, a menina perguntando, já estava interessado aí. Olha, eu nem sabia o que foi que aconteceu. Minha irmã me disse isso, eu disse, essa menina, ela fica perguntando por quê, quer fazer uma amizade comigo. E eu era de fazer amizade, viu, pessoal? O que foi que aconteceu? Enfim, para resumir,
teve uma vez que eu estava atendendo lá na barraquinha de feito de casa, né? Vendendo batatinha, ela chegou e eu botou uma pra mim, aí eu botou uma pra mim, tudinho, aí eu botei uma pra ela, né? A gente ficou conversando, minha irmã chegou, tô atendendo o pessoal, eu conversando com ela lá nesse sentar assim, conversar vai, conversar bem, então ela disse, olha, eu moro ali, eu disse, eu sei. Enfim, resumindo, só sei que essa menina começou a gostar de mim, começou a mandar mensagem pra mim no celular, e a gente, eu fui na casa dela lá, ela morava numa laje, né, uma escadaria, em cima, outra pessoa morava embaixo e ela morava em cima. Então, pessoal, então a gente começou né, a namorar assim, né, se encontrar, namorar, dar um beijo nela, dar um beijo em mim e tal, tudo, ela gostou de mim. Me convidou ela para ir para casa da mãe dela, né? Na cidade de Ribeirão, não, Palmares, cidade de Palmares, me lembrei agora, de Palmares. Conheci a mãe dela, nessa época, quando eu conheci ela, era a época de São João, logo no começo de Santo Antônio, então ela me convidou para passar o São João lá, né? São João, não, Santo Antônio, São João e São Pedro, né? As três festas, né? Fui conhecer, viajei, foi muito bom, pessoal. Viajei nada. Conheci a família dela, fui bem recebido, porque onde eu entro, eu sei entrar e sair, né? Levei um trocadinho na época, né? Um trocadinho guardado, levei para no início, né? Levei tudinho, mas não precisei de ajudar em nada, pessoal. Lá na casa dessa menina, tudo. Fui muito bem recebido, né? Gostaram de mim, né? Mas assim, quando tem que dar certo, tem que dar certo. Rolou, né? O namoro, tudinho. Mas assim, depois com o tempo, ela começou a, né? Arengar comigo, muita arengueira, puxar conversas, dar gracinha, tudinho. Enfim, eu peguei e não fui mais. Fiquei na minha casa aqui, vendendo minhas batatinhas, né? Nesse inteirinho, ela vinha pra cá ainda, pra Recife. Ficava só vinha na casa da irmã dela. Beleza. Falando a verdade, foi muito bom a experiência que eu tive com essa menina, né? Ela ficou do lado dela, eu fiquei do meu, né? Então, ficante, como você diz, né? Na época de hoje. Na verdade, era uma ficante, né? Então, morreu. Eu continuei com minha irmã vendendo batatinha, tudinho. O que acontecia? Nessa época, veio um rapaz que tinha uma igreja atrás da minha rua, né? Onde eu morava. Então, esse rapaz é evangélico, ele, né? Ele, o nome dele é Paulo. Aí, o que aconteceu? Ele vinha e comprava batatinha minha irmã. E conheceu minha irmã. E depois, aí eu fui pra igreja na época, né? E conheceu e eles, olha, eu compro batatinha da tua irmã lá. Ele era pedreiro, ele, tudo bem. Aí eu fiz amizade com ele. Bom, meu irmão, pai, você viu aquele negócio tudo na época, né? Então eu ia, foi muito bom, pessoal. Foi uma fase que eu vivi, que foi uma das melhores fases da minha vida, né? Eu ia de sexta-feira para a igreja, tem gente corrente lá, né? Eu ia e ele tava lá, a gente se conheceu, tudo, né? Fez aquela amizade. E eu conversando com ele, em frente da igreja quando terminou o culto, né? E ele disse, e aí rapaz, você quer lá com essa tua irmã, você quer lá assim, né? Com batatinha lá, tô ajudando você. Toda vez eu compro duas, três batatinhas lá. Todos os dias, que bom, continue assim, né? Ajudando, né? E outras pessoas também. Aí o que aconteceu? Ele disse, olha, tu mora lá, né, com ela, né? Eu moro com ela, contando pra ele, eu moro com ela, né, graças a Deus. Ele disse, olha, vocês são dois irmãos abençoados, isso é. Davi, é, tu trabalha todo dia vendendo batatinha? Eu disse, rapaz, eu dizendo pra ele, eu disse, rapaz, eu disse, todos os dias. Por quê? Eu disse, por quê? Ele disse, assim, por causa que eu trabalho de pedreiro. Eu trabalho de pedreiro. Eu tava trabalhando com um menino, mas o menino ele é muito farrapeiro, bebe muito, muito farrapeiro, né? Aí pronto, tô sozinho. O meu serviço é tudo bom, esse maneiro, eu ajudo, pago direitinho, mas o cara. Aí se tu quiser trabalhar comigo aí uma semana aí pra tu ver como é que é, se tu gostar, a gente continua, fica os dois juntos. Pago direitinho por semana, certo? Então mostra lá na casa dos clientes, né?
porque a minha clientela, ele dizendo, quando eu pego o serviço, eu peço para almoçar lá, ele deixa, né? Ele dá um almoço, e a gente não tem. Aí eu disse, rapaz, aí falei com minha irmã, né? Aí minha irmã disse assim, vai com ele, Davi, pra tu ver um teste, né? Aí eu peguei e fui com ele. Resumindo, eu fui com ele. Vou chegar como conheci a minha esposa, né? Esse processo todinho. Aí o que foi acontecer? A gente foi, a gente ia de bicicleta, né? A gente foi pra Roda de Fogo, os torrões ali, e realmente, pessoal, trabalhei com eles. Trabalhei muito com ele. Ele ajudava. Nunca vi um pedreiro daquele, pessoal. Ele ajudava a mexer a massa. O ajudante era eu, né? Mas ele me ajudava a como é, virar a massa de cimento com areia, né? Eu vi alguma coisa. Ele me ajudava. Era muito bom. Então, eu botava os tijolos perto dele, aquele negócio. Ganhei dinheiro, um dinheirinho bom, tudo. Foi até juntando um pouquinho assim na época, né? Mas juntava pouco, né? Pra comprar alguma coisa, sair, fazer alguma coisa. Aconteceu, resumindo, foi muito bom. Eu e esse rapaz, esse irmão, a gente fez uma amizade tão tremenda, pessoal, que ele considerava como um irmão. Ele disse pra mim, Davi, tu é um irmão que eu nunca tive. Meus irmãos é tudo desunido, tudo olho branco, tu é um cara sempre dizendo pra mim, né? Então, graças a Deus, pessoal, pela vida desse rapaz, desse irmão, que é quando a gente deve café amizade, ele notou, pessoal, essa qualidade em mim, né? Essa qualidade em mim, eu fiquei muito alegre, certo? E tem muita gente que está perto de você, está ali observando. Você pensa que não está vendo se a sua qualidade é boa ou não. Você que está me vendo lá. Então, mostra uma qualidade boa, certo? Com sinceridade, com honestidade, com trabalho, tá certo? Voltando, pessoal. Então, nesse termo, ele falava muito para mim, Davi, eu sinto falta da minha esposa, eu estou separado, teve problema, não tenho um filho, mas dizendo com ela, dizendo a história dele. E eu disse, Paula, vamos pedir a Deus, né? Orar para Deus mandar uma varoa e tal, pedir. Fica aí. Pedir. Fica aí que eu tô gravando. Aí o que foi acontecer? Aí pronto, pessoal, nessa época, aí nesse terem, pessoal, ele, nessa época, eu não estudava, né, nessa época, eu não estudava. Ele já estudava, veja bem, pessoal, esse meu amigo, ele trabalhava de pedreiro sozinho na época, antes de eu trabalhar com ele, e ele estudava, ele passava toda vez. Aí tudo bem, quando eu comecei a trabalhar com ele, ele comentou, ele disse, Davi, tu não estuda não, tá estudando não? Aí eu disse, tô não, meu amigo, tô não. Aí ele fez assim, olha, eu vou ver se arrumo uma vaga pra tu lá no colégio lá, perto da tua casa lá onde eu tô estudando. Aí eu disse, se você arrumar, eu estudo. Aí ele foi, pegou meu documento, foi lá falando na diretoria, foi um cara. Eu, assim, não fosse por ele, não tinha estudado, não, viu, pessoal? Eu sou um pouco preguiçoso para estudar, né? Devido à vida corrida, tudo de minha infância, aquele negócio tudo, né? Trabalhar cedo, que sempre trabalhei cedo, né? Quando eu comecei a trabalhar de carteira assinada, esse quarto mil. Aí ele arrumou, fiquei muito alegre, fui, levei, disse, ó, Davi, a vaga tá. Aí ele me levou na diretoria lá, né, do colégio, e fiz minha negócio de. No outro dia comecei a estudar, foi muito bom. Aí vem a parte boa. Quando eu comecei a estudar, pessoal, aí o que aconteceu? Na época eu era quinta série, quando eu comecei a estudar. Com 28 anos, na quinta série. O que foi acontecer? Comecei a estudar, tudinho, certo? Eu ia com ele, era caminho, a gente ia. Ele ia pra classe dele e eu ia pra minha classe lá, né? Lá da quinta série na época. Aí vem a parte boa. Aí eu passava muito, né? Ia beber minha aguinha, quando dava vontade de tomar água, ia no banheiro fazer minha necessidade. E nessa época, pessoal, eu ia muito engraçado. Eu tinha muitas camisas, mas toda vez eu só ia com uma camisa de botão azul e uma camisa rosa. Aí, como aconteceu, engraçado, como eu conheci a minha esposa, foi como? Eu passava muito com essas camisas, ou azul ou rosa, no corredor, para ir beber alguma coisa, né? Água ou né? E essa minha, antes de eu conhecer ela,
essa minha esposa, que eu estou agora, ela estudava com esse meu amigo pedreiro, ela e outra colega dela. Aí ela ficava comentando para esse meu amigo, né, o pedreiro, olha, quem é aquele coroa que passa ali e tal, tudo de camisa rosa, camisa azul, ele é presença, ele é solteiro. Começou com aquela, né, curiosidade. Então, meu amigo pedreiro disse, ele é solteiro, ele é um cara da poxa, trabalha comigo, pá, tudo. Aí ela se interessou, aí ela disse mesmo assim, apresenta ele a mim. Aí meu amigo disse para a superior, assim, vou apresentar. Resumindo, teve um dia que ele me chamou, ele disse, vai Davi, quer te conhecer, ó. Estuda comigo, que é a minha esposa atual. Aí eu me beijei ela aqui, aí se conheceu, tal, tudinho. E pronto, pessoal. Aí continuou, ficava perguntando por mim, ficava perguntando, foi uma amizade, né? Ao menos esperar, aí a gente andando assim, fui levar na casa dela, tudo. Aí eu falei namoro pra ela, né? Gostava dela, gostava muito bonita, especial, tá tudo. Aquele negócio todo, né? Então ela aceitou e ela veio morar comigo, né? Passou um mês, ela veio morar comigo na minha casa, né? Eu morava no quarto, né? A casa era grande, veio morar comigo, né? Falei com a mãe dela, fui na casa da mãe dela, falei com a mãe dela deixou eu morar comigo até hoje. A gente se casou na época na igreja, pessoal, não se via, até hoje a gente tá junto, tá certo? Então, essa é um pedacinho da minha história, certo? Então, foi muito bom, muito gratificante, pessoal. Eu fico olhando hoje assim, que tudo na vida tem um tempo determinado, certo? Um dia desse eu tava solteiro, não tinha filho nenhum. Hoje em dia eu tô casado, 22 anos de casado, tenho 2 filhos adolescentes, e já tá maior do que eu. Então, graças a Deus, eu acho que se eu não tivesse conhecido esse irmão, né, que deu essa luz para mim, né, que estudei, conheci minha esposa no colégio, então ele foi uma bênção, né? Naquele tempo ali, Deus colocou ele, a nossa amizade, sem eu saber, e me ajudou em muito. Então, graças a Deus pela vida dele aí, né? Esse meu amigo, né? Hoje em dia eu soube que ele tá casado, né? Não sei se ele tem filho, tá casado, tá bem, tá feliz, trabalha de pedreiro ainda, né? E graças a Deus tá indo, né? A vida dele, ele mora distante, né? Não sei onde é que ele tá morando, né? Ele mora distante, certo? Que agora é a vida dele, né? Então tá feliz, então assim, agradeço a Deus por tudo, né? Pela vida dele, né? Pelo esse tempo que a gente passou junto, esse meu amigo, né? Pedreiro, né? E através dele eu conheci a minha esposa, né? Que é uma bênção até hoje comigo. A gente namorou muito, esse cara namorou, se conheceu, conheci a família dela, a mãe dela gostou de mim, me considerou, pessoal, como um filho, né? Foi a primeira e a última sogra que me considerou como filho, certo? Então, agradeço a Deus de coração, onde ela estiver, que Deus a tenha, tá certo, pessoal? E assim a vida é isso, pessoal. Qual é a tua história? Cada um tem a sua história. Eu estou contando a minha história, o que eu já passei, certo? Qual é a tua história? Então, faça a sua história para que um dia você vai poder contar para os seus amigos, para os seus netos ou para os seus filhos como foi a sua vida, como é para conseguir uma coisa na vida honesta, como é que deve ser, tá certo? Então, muito obrigado por tudo. E esse é um vídeo de como eu conheci o meu primeiro amor, tá certo? Que Deus ajude a vida de cada um. Um beijo no coração de cada um, tá certo? Pessoal, peço uma coisa para você, que se inscreva no meu canal e deixe o teu like, certo? 1.000 inscritos, né? Tá bom? Obrigado, pessoal. Tchau.